cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, nós queremos compartilhar convosco a pré-aula da lição de número 5, cuja temática, a pia de bronze, lugar de purificação. 5 de maio de 2019, quando acontecerá realmente a escola bíblica dominical. E antes de iniciarmos esta pré-aula, façamos uma oração para que o Espírito de Deus possa nos auxiliar durante esta pré-aula. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, nesta oportunidade ímpar, queremos, Senhor Jesus Cristo, pedir o teu auxílio, Senhor, a tua graça, para ministrarmos esta pré-aula. Abençoa a todos que estão participando de uma forma direta ou indiretamente, através desta pré-aula, através deste vídeo. Abençoa cada um de nossos familiares também, abençoando de uma forma especial, operando milagres em nós e em nossos familiares, para a honra e a glória do teu nome. Em nome de Jesus, oramos a ti e agradecemos para todo sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a temática, a pia de bronze, lugar de purificação. Maravilhas. Vamos para o texto áureo. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho dado. Verdade prática. A pia de bronze é o símbolo do processo da santificação que Cristo realiza em nós através de seu sangue e da palavra de Deus. Vamos então já para a leitura bíblica em classe, que está registrado em diversas passagens bíblicas, a começar de Êxodo, capítulo 30, verso 18 a 21, e também no capítulo 40, verso 30 a 32. E depois 1 Coríntios, capítulo 6, verso 11, Efésios, capítulo 5, versos 26 e 27. Façamos a leitura de Êxodo, capítulo 30, verso 18 a seguir. Farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Verso 19. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés para que não morram, e isto lhe será por estatuto perpétuo a ele e a sua semente nas suas gerações. Êxodo 40, verso 30. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e derramou água nela para lavar. Verso 31. E Moisés e Arão e seus filhos lavaram nela as mãos e os pés. Verso 32. Quando entravam na tenda da congregação e quando chegavam ao altar, lavaram-se como o Senhor ordenara a Moisés. 1 Coríntios capítulo 6, verso 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito
Espírito do nosso Deus. Efésios capítulo 5, versos 26 e 27, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Muito bem. Objetivo geral desta temática: conscientizar sobre a importância da pureza espiritual. Objetivos específicos. Primeiro, conceituar a pia de bronze. Segundo objetivo, melhor dizendo, refletir acerca da pia de bronze e sua relação com a limpeza e a pureza espiritual. Destacar o terceiro item, terceiro objetivo, destacar os dois aspectos dos ritos de lavagem dos sacerdotes. Introdução. O nosso presente estudo é sobre a pia de bronze. Assim veremos o simbolismo da limpeza e da pureza que a pia de bronze apresenta. Estudaremos os dois aspectos do rito de lavagem presentes na função dos sacerdotes. E, finalmente, seremos chamados à responsabilidade acerca da necessidade e urgência de vivermos uma vida santa e irrepreensível diante de Deus e dos homens. Muito importante nós ressaltarmos já nesta introdução que, conforme o Senhor requereu aos sacerdotes para se purificarem, ao ministrarem ao povo, é importante que nós, no presente século, se antes era na dispensação da lei e hoje nós estamos na dispensação da graça, ainda requer que os sacerdotes, que hoje sejam os pastores, nós tenhamos uma vida pautada na palavra de Deus e através da santificação. É muito importante nós estarmos purificados por intermédio da santa e bendita palavra do Senhor. E é o que nós trataremos nesta pré-aula da lição de número 5, para a honra e a glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, nós vamos já para o tópico de número 1, melhor dizendo, o tópico de número 1, a pia de bronze, a importância da santidade. Então, já no tabernáculo, no período do tabernáculo, nós temos aqui, então, este primeiro tópico, a pia de bronze, a importância da santidade. O primeiro item, a pia de bronze e a água. Êxodo, capítulo 30, versos 18 e 19. Muito importante. Deus ordenou a Moisés que fizesse uma pia de bronze. O objetivo é que antes de entrar no tabernáculo, propriamente dito, né, que teremos ali o lugar santo, e depois o lugar santíssimo, que é também chamado o Santo dos Santos.
Então havia a necessidade dos sacerdotes de se purificarem. Muito bem. Então nós precisamos também, no presente século, ou na dispensação da graça, de estarmos também diante do povo e diante do Senhor, sermos purificados, termos uma vida pautada em obediência à palavra do Senhor. É importante nós estarmos purificados. Nós vamos para o item de número 2 deste primeiro tópico, os sacerdotes e a santidade. Êxodo capítulo 30, verso 20. Ao entrarem no tabernáculo, os sacerdotes deveriam se lavar para não morrer. Então veja que os sacerdotes, com grande temor e tremor, eles teriam que exercerem o seu papel, o seu ministério, de forma que agradassem aos olhos de Deus. E de que forma eles fariam isso? Através da obediência à palavra do Senhor, referente à liturgia, referente ao ritual, conforme o Senhor ordenara. Nada mais além, nada mais aquém. Muito bem. Então nós vemos que, como pena, caso não observassem isso, eles seriam mortos. E nós vamos ver que ao longo da história aconteceu um fato dos filhos de Arão de serem consumidos pelo Senhor através de um fogo consumidor que consumiu os filhos de Arão. E eles foram mortos porque não observaram os mandamentos do Senhor, ou as ordenanças do Senhor, no tocante ao ritual, à liturgia que eles deveriam fazer. Então nós não podemos banalizar ou tornar algo monótono o exercício do ministério como um pastor, como um obreiro, um dirigente, ou naquilo que você está incumbido no seu departamento. Então é importante você observar todos os mandamentos do Senhor. Então em Levítico capítulo 10 descreve aquele incidente que levou à morte os 2 filhos de Arão, por eles não terem observado a liturgia, o ritual da cerimônia ali do tabernáculo, quando eles ofereceram fogo estranho ao Senhor. Então, em Levítico capítulo 10, verso 1 e 2, descreve este triste episódio no ministério dos sacerdotes. Muito bem. Nós vamos agora para o item de número 3, a santidade para a vida. Êxodo 20, verso 21. Então, o versículo 21
nos traz a ideia de um pacto perpétuo a respeito do rito de lavagem da purificação. Então, aquilo que o Senhor ordenou aos sacerdotes era um estatuto perpétuo. Muito importante esta observação e como eles deveriam guardar isso ao longo das gerações. Muito bem. Fazendo uso da crítica textual, a pia, então, ela vem do termo hebraico, ki-yor, que significa lugar de se lavar. Muito importante este conceito, o significado desta palavra. E nós vamos agora então para o tópico de número 2, que traz a pia de bronze, lugar de limpeza e pureza. No item 1 deste segundo tópico, a pia de bronze cobre, de bronze, né, entre o altar do holocausto e o tabernáculo. Então, para entrar no santuário, após ministrar no altar do holocausto, o sacerdote lavava-se na pia de bronze com água limpíssima. Água limpíssima. Não é? Isso é um predicado muito importante, porque nós vamos ver que nós, no tempo da graça, nós somos purificados, lavados através da palavra do Senhor. É importante que esta palavra ela seja pura, seja uma palavra extraída das Escrituras Sagradas. E nós sabemos que ao longo do tempo da história humana, após Jesus Cristo ter cumprido o seu ministério, ter estabelecido a igreja do Senhor, e ele prometeu ao longo dos séculos, né, que inclusive ele prometeu estar conosco, Mateus 28, 20, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então o Senhor é Ele que sustenta a igreja, porque se não fosse isso, a igreja ela tomaria outro rumo. Aí não estaria sendo lavado com uma água puríssima, ou seja, não teria uma palavra puríssima que realmente faz efeito na vida humana, que liberta o homem, que limpa o homem, que santifica o homem e o capacita para a salvação, através da palavra do Senhor. Muito bem. Aleluias por isso. Então a água era puríssima. E a palavra do Senhor precisa ser pura. No item 2, então, a lavagem na bacia de bronze. A pia era de bronze polido, fabricado com o espelho das mulheres. Êxodo 38, verso 8. Então, como brilhava, né, aquela bacia. 3. A pia de bronze e o caráter de juízo. No altar dos holocaustos, o juízo sobre o pecador era aplicado na oferta de sacrifício, cobrindo o seu pecado, como nós já vimos em lições anteriores. Nesse sentido, as águas da pia cumpriam uma função de limpeza dos sacerdotes
que passaram por aquele processo, Então veja bem que os sacerdotes precisavam cumprir várias etapas no exercício do seu sacerdócio. Tá certo? E era muito importante observar todas essas etapas para que o sacerdote estivesse em condições de estar cumprindo as etapas seguintes. Então, a semelhança das águas purificadoras, a palavra de Deus tem o poder de limpar e disciplinar a nossa vida. Hebreus capítulo 4, verso 12 e 13. Então nós vamos agora para o tópico de número 3. 2 aspectos do rito de lavagem dos sacerdotes. A lavagem completa. Essa lavagem era mais do que simplesmente lavar mãos e pés. Significava uma obra regeneradora que implicava o primeiro passo para a consagração sacerdotal. Hoje é inaceitável que um ministro queira servir na casa de Deus, sem ter passado pela obra de regeneração. Então nós lemos em João capítulo 13, e o verso de número 10, lemos o seguinte: disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois do mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Então nós encontramos naquele episódio, quando Jesus, realizando a Páscoa e a ceia, ele tomou uma bacia com água e lavou os pés dos seus discípulos. Ele diz assim: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Aí Jesus fala assim: ora, nem todos estão limpos. Porque fez então naquele momento uma alusão a Judas, que estava para trair Jesus Cristo. Então ele não estava limpo, ele estava impuro. O item de número 2 deste tópico 3, a lavagem progressiva e constante. No dia a dia sacerdotal, a limpeza exigida para ministrar no lugar santo era apenas das mãos e dos pés. É o que nós vimos até aqui, certo? Muito bem. Mas, de acordo com a doutrina do Novo Testamento, ou seja, a dispensação da graça, lavar-se aqui destaca o ato do Espírito que opera em nós a santificação. Aí nós vamos aqui para Efésios capítulo 5, verso 26. Aí diz assim, olha, no verso 25, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então Jesus diz assim, olha, no verso 26, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Está vendo? De que forma que o Senhor quer encontrar a sua igreja? Uma igreja gloriosa, sem mácula. E como conseguiu isso? Através da lavagem da água pela palavra. Então nós somos lavados pela palavra do Senhor. Então aquilo que está escrito para nós fazermos, praticarmos, nós vamos fazer, nós vamos praticar. E aquilo que a palavra do Senhor diz, não façamos, nós não iremos fazer.
para que nós estejamos purificados sem mácula alguma. Veja que importante. Aleluias por isso. Glória a Deus. Agora, em tudo isso, é importante nós observarmos, irmãos, que o Espírito de Deus, ele nos auxilia em tudo isso. Nós precisamos estar desejosos, convictos que queremos fazer a vontade do Senhor. Se você quer fazer, o Senhor dará graça, o Espírito Santo de Deus nos fará lembrar de todas as palavras do Senhor, para que nós não venhamos esquecer de nada, para estarmos aptos para o encontro com o Senhor naquele dia glorioso. Muito bem. Nós vamos para o último item, que é o item 3, recapitulando verdades importantes. De tudo que nós temos estudado aqui, nós vamos aqui um subitem, o primeiro subitem, sobre o sangue de Jesus. O sangue de Jesus Cristo nos livrou da pena do pecado. Ou seja, Jesus Cristo, ele morreu em nosso lugar. No subitem 2, sobre a palavra. Então, a palavra de Deus, através da palavra do Senhor, Deus sabe se nós somos obedientes ou não. Então a palavra revela quem nós somos para Deus. No subitem 3, sobre a limpeza espiritual, uma vida irrepreensível e prioritária, melhor dizendo, é necessária nós termos uma vida irrepreensível. Então, isso é muito importante. Em João 15, verso 3, como nós já vimos, olha, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Olha só, o poder da palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada, ela não é um livro qualquer. A palavra do Senhor, que nós a conhecemos como a Bíblia Sagrada, ela tem um poder sobrenatural sobre as nossas vidas. Então é importante nós observarmos, e é por isso que nós estamos aqui, enfatizando a palavra do Senhor, enfatizando a Bíblia Sagrada, enfatizando todos os mandamentos do Senhor, e em particular, tomando por base o tabernáculo, o exercício do sacerdote, e nós trazendo para a dispensação da graça todos os procedimentos que nós devemos fazer. É a palavra do Senhor que nos lava para que nós estejamos aptos para o encontro com o Senhor no último dia. Que Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo de Deus, ele continue falando em nossos corações. Concluímos que a obra expiatória de Cristo, uma vez feita,